sejam muito bem-vindos a mais um TiociCast, descomplicando as licitações municipais. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha pelo YouTube, já se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois toda semana temos um conteúdo atualizado para você. Da mesma forma, você que nos ouve pelo Spotify, também se inscreva no nosso canal, ative as notificações, pois todos os dias, de segunda a sexta-feira, tem um conteúdo que vai ajudar a destravar a aplicação da nova lei de licitações. E hoje, mais um episódio muito especial. Estou aqui na casa do Com Licitação, que sempre me acolheu tão bem em São Paulo, para falar com duas feras das licitações, dois amigos, dois advogados, que vão agregar bastante nessa nossa temática de hoje, que é licitação na prática. Inclusive, recebi aqui essa obra recém-lançada, Licitação na Prática, uma obra do Com Licitação, que tem o prefácio da Sônia. E nós temos aqui como autores o Anielo Parziale, o Pedro Lombardo e o Rafael Mota. E hoje, dois desses autores estarão aqui brindando o nosso público com a expertise, com toda a experiência do mundo jurídico das licitações. Mas antes eu gostaria de relembrá-los que nos dias 2, 3 e 4 de outubro ocorrerá no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, o Com Licitantes 2024. Eu tenho um cupom com 10% de desconto que está no descritivo desse vídeo. Vamos lá, fazendo a leitura resumida do currículo dos professores. Primeiro, Anielo Parziale, advogado, coordenador técnico do Com Licitação, é mestre pelo Mackenzie, ministrou cursos pelo MEC Pesquisa, ESA OAB São Paulo, Com Licitagol, foi secretário de Assuntos Jurídicos e presidente de estatal. Tem experiência prática dos dois lados do balcão há mais de 25 anos. E também recebo Pedro Lombardo, advogado com mais de 18 anos de experiência, é um especialista em licitações e contratações públicas com resultados comprovados em assessoria para empresas nacionais e internacionais no mercado de vendas ao governo. Meus amigos, sejam bem-vindos. Aniela, a palavra é sua. Agradeço aí o convite, Tiossi. É um prazer estar aqui novamente discutindo licitações públicas juntamente com meu amigo Pedro Lombardo. Amigo, grande advogado, né, que tá comigo, que estamos juntos, né, na nossa trincheira diária, nesse grande microcosmo que são as contratações públicas, né, Tiossi? Vários desafios para quem tá do outro lado do balcão, com as suas dificuldades em processar as licitações, em praticar e implementar as políticas públicas por meio das compras e da parceria com os particulares, e a gente que está desse lado aqui hoje, né, dando assessoria para as empresas, ajudando os mais de 20 mil clientes do Com Licitação a celebrar sempre os melhores negócios. Então é um prazer estar aqui discutindo com você, grande referência, grande amigo, falar um pouco aí das licitações na prática. O nosso público que agradece. Pedrão, vamos lá. Bom dia, Tiossi. Bom dia, Anielo. É sempre um prazer imensurável estar aqui com vocês. Mais do que falar sobre licitações, é falar sobre um assunto que a gente é apaixonado, que a gente gosta, que licitação é assim, né? Ou você ama ou você odeia. Então, a gente está polarizado para o lado positivo. Então, acredito que vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana. E, aproveitando para falar um pouco do nosso livro, né? Que tá até quentinho aí na sua mão, né, Tios? Acabou de sair do forno. Exatamente. Essa capa ficou muito bonita e tenho certeza que esse conteúdo aqui também será de grande valia. Um detalhe, não sei se o nosso público sabe, mas a minha primeira experiência com podcast foi aqui no Com Licitação, que é pioneiro na área de podcast voltado para as contratações públicas. Já tem uns 3 anos que eu gravei no Com Licitacast, né? E também fica aí para vocês estudarem, se aprimorarem, pois sempre tem um conteúdo diferenciado no Com Licitacast. E vejam, licitação não é feito só de um lado. Depende da administração pública e depende da iniciativa privada. Muitas vezes a gente vê uma ênfase muito grande na administração pública, mas do que vale nós termos uma administração
bem planejada, com servidores altamente capacitados, se do outro lado nós não temos empresas também capacitadas, engajadas, com uma boa logística e comprometidas para vender ao governo. Então é extremamente necessário nós conhecermos os dois lados da moeda, porque é uma via de mão dupla. O poder público precisa da empresa, a empresa precisa do poder público. E dentre os 194 artigos que consta na lei, um dos que mais me agrada é o artigo 11, que tem os objetivos. E consta lá que um desses objetivos da alta administração é tornar esse ambiente das contratações públicas íntegro e confiável. E essa integridade e confiabilidade deve ser mútua. Ambas as partes precisam confiar uma na outra. Agora, com contratos mais duradouros, o diálogo será extremamente necessário. E eu gostaria, primeiro, de ouvir o Anielo, né, explicando um pouquinho qual que é o grande objetivo dessa obra que vocês lançaram, né, e como que você enxerga essa participação das empresas no âmbito da nova lei de licitações. Bom, Tiossi, é uma pergunta muito interessante. A nova lei de licitações, ela vem com uma dinâmica nova, ela é complementada, né? Ela toma um corpo no sentido de buscar a segurança jurídica, né? Então, quando a gente lê lá o artigo 5º, que é inserido ali o princípio da segurança jurídica, inclusive lá na parte final do artigo 5º, onde se determina a aplicação da LINDB, né? A LINDB é essa atualizada pela lei 13.655, que lá no seu artigo 30 estabelece que é obrigação da administração pública atuar para melhorar a segurança jurídica. E essa confiabilidade que está lá no 11, né, da administração pública ter a necessidade de criar um ambiente íntegro, passa por essa questão da necessidade de estabelecimento de regras para garantir essa segurança jurídica e esse ambiente confiável. E isso passa pela fase interna de licitação, né, produção de todos os documentos, ETP, os projetos, até chegar no edital. E essa obra, né, um guia prático, assenta diversas, eu posso falar dezenas ou centenas de dicas necessárias ou fundamentais, com o objetivo do licitante identificar no edital aquilo que a sua presença ou a sua ausência garante a segurança jurídica. Então não adianta a gente querer buscar esse ambiente confiar, porque a lei, ela estabelece regras gerais que o administrador público tem que inserir dentro das contratações públicas. Porém, é obrigação do licitante, quando analisar essas oportunidades de negócio, identificar se dentro do ato convocatório há elementos de garantia dessa confiabilidade e a segurança jurídica. Então, a lei ela está engatinhando, ok? Mas para que essa lei pegue, para que os seus princípios sejam efetivamente observados e implementados, há uma necessidade também do licitante fazer a sua parte, né? Por quê? Porque hoje, né, a gente tem aí a questão da necessidade não, né? A administração pública, ela não antecipa pagamento. Então, o licitante ou contratado, ele tem que fazer um investimento no sentido de adquirir aquilo que vai ser objeto do contrato. E como que esse contratado, ele vai desembolsar seus recursos para executar alguma coisa sabendo que vai receber no futuro e não existindo mecanismos de garantia de segurança jurídica, de confiabilidade naquela licitação. Então essa obra ela tem esse objetivo, colocar os olhos um pouco naquilo que é essencial, com o escopo de garantir a segurança para que esse licitante tenha êxito efetivamente naquilo que é mais esperado dentro de uma contratação, que é o quê? É investir o seu recurso, executar alguma coisa e ter aquela esperança de buscar aquela lucratividade almejada. Excelente. Pedrão, a obra se chama Licitação na Prática, né? Eu vi aqui no preâmbulo, temos o sumário com diversos capítulos que cada um dos professores acabou tecendo as suas reflexões. Eu queria que você falasse, né, qual temática no âmbito da nova lei de licitações te agradou mais e que você abordou aqui nessa obra, dando um rumo mais assertivo aos licitantes. Olha, eu acabei ficando responsável por falar de uma das etapas mais importantes, principalmente para o licitante, que é da etapa de habilitação. Então, ali eu consegui
sintetizar muito algo que eu acredito que você disse aqui agora há pouco, Tiossi, que a gente tem muito conteúdo, muito material para o servidor público. E eu entendo que há uma necessidade maior para o servidor público, considerando que um dos principais princípios é o princípio da legalidade, ele está realmente ali diretamente ligado à legislação e ele precisa passar por esse processo de capacitação para que consiga aplicar aquilo que é exigido. Mas, todos os dias, quando a gente fala com a ponta, né, que é o fornecedor, a gente sentiu uma fragilidade muito grande. Não só de não ter conteúdos específicos para esse público, como também um abismo entre o que se deve ser feito e do que realmente é praticado. Então, quando eu escrevi um pouco sobre a habilitação, eu quis trazer ali a ótica da nova lei, que na verdade não trouxe nenhuma mudança significativa comparada com a 8666. Mas eu quis trazer ali junto o que a gente vivencia no dia a dia. Dicas de como que ele pode montar processos para evitar uma inabilitação, como lidar com uma inabilitação que muitas vezes é ocasionada por uma falta de conhecimento do servidor público. Você faz um trabalho muito importante, que é focar, eu vejo sempre isso ali no seu posicionamento, nos municípios, que é onde, na minha opinião, está a maior fragilidade, né? Órgãos com grande dimensão, com preparo, com recurso, é mais fácil do que um pequeno município conseguir estruturar tudo, e principalmente o desafio maior que é capacitar. A gente que trabalha dando treinamento entende muito esse desafio, quanto é difícil capacitar as pessoas para que apliquem aquilo que a legislação espera e aquilo que realmente deve ser. Então, eu busquei trazer essa ótica, juntar ali processos que hoje a gente aplica aqui no jurídico com licitação e que funcionam, trazer dicas de como se relacionar com a administração pública, que muitas vezes o servidor e o fornecedor, eles se enxergam mais como rivais do que como parceiros, quando, na verdade, ambos deveriam se enxergar como uma mão ajudando ali a outra, né? Então, de certa forma, quando a gente coloca essa frase na prática, é muito aliado a isso, ao que a gente vive, ao que a gente orienta, ao que a gente realmente pratica e que vê que funciona, para que o licitante ele possa ter mais resultados, para que o licitante ele possa se sentir mais seguro e, óbvio, é um caminho também para a gente estreitar o relacionamento com o servidor público, para entender o desafio do outro lado. Porque quando a gente entende o desafio do outro lado, fica muito mais fácil de lidar com as adversidades. A desconfiança nesse ambiente das contratações públicas é muito grande. E eu venho batendo na tecla que, agora no âmbito da 14133, é a oportunidade para nós virarmos a chave, para nós aproximarmos essas duas pontas que dependem uma da outra, mas parece que estão tão distantes, né? Existe um preconceito do diálogo entre licitante e poder público, e agora nós temos inúmeros momentos na lei onde essa aproximação ela fica realmente materializada. A própria figura do preposto da contratada, que na prática é algo pouco difundido, quando a gente faz a capacitação e fala, o 117 dispõe sobre a figura do fiscal, 118 dispõe sobre a figura do preposto. Muitos nem sabem o que é o preposto da contratada. E é justamente o preposto que fará essa interlocução, que estará ali dando o atendimento necessário para o licitante em razão daquele contrato que foi celebrado. E nos bastidores eu e o Anielo conversávamos um pouquinho sobre essas questões relacionadas ao recebimento do objeto, muitas surpresas que o licitante acaba tendo no momento da execução e como que você consegue, Anielo, trazer uma orientação assertiva para esses fornecedores, esses potenciais licitantes não serem pegos de surpresa. Bom, essa é uma questão bem interessante, né, Tiossi? Por quê? Essas dificuldades na gestão do contrato acabam sendo os assuntos mais recorrentes que a gente tem observado, tanto na nossa experiência pretérita como aqui no jurídico com licitação, né? Então, assim, a execução do contrato, ela tem que ser muito bem estruturada, tem que ser desvendado
as regras de entrega do objeto, por exemplo, dentro de um contexto de fornecimento. E toda dúvida que o contratado tiver, inclusive ele na figura ainda de licitante, ele ainda na figura de adjudicatário, né? Não estou nem falando ele como contratado. Ele se sagrando vencedor, ele ganhando o torneio, é importante que ele já inicie uma interlocução com o órgão. Deixa eu descobrir quem é o gestor do contrato, onde que eu vou entregar o objeto, no sentido dele já buscar criar mecanismos para não inexecutar o objeto contratado. Então é muito comum, por exemplo, a administração pública contrata o fornecimento do objeto com instalação, condicionando o pagamento com o efetivo funcionamento. O licitante, ele não faz uma análise crítica da execução daquele objeto, faz a entrega do mesmo, e aí quando ele vai instalar, ele identifica que a instalação daquele objeto exige uma base de concreto. Ou a instalação daquele objeto exige uma nova rede de energia, porque a rede de energia do órgão não suporta a potência daquele equipamento. O que vai acontecer com isso? Como eu disse no primeiro momento, o pagamento está condicionado ao funcionamento daquele objeto que foi entregue. E aí, olha só, tendo em vista a inexistência de uma base de concreto para suportar o equipamento ou a rede de energia adequada, ele não vai conseguir instalar e funcionar. Pronto, o contratado ele não vai receber o bem. Então, uma necessidade, à luz das especificações e daquilo que o poder público exige, ele realizar uma análise crítica. E aí é muito importante, Tiossi e Pedro, a realização da visita técnica. Porque, poxa, eles estão querendo comprar para instalar no hospital um equipamento de ultrassonografia. Deixa eu verificar onde que vai ser instalado. Será que é no térreo, no primeiro andar? Porque se for no primeiro andar, eu vou ter que içar. Se eu tiver que içar, eu vou ter que abrir aquela parede. Eu vou ter que locar um guindaste. Será que a rede de energia suporta? Então, tudo isso tem que ficar muito bem claro para o contratado, sob pena daquele investimento não refletir na lucratividade esperada. Então, esses são os desafios. E aí, para eu finalizar minha fala, a gente está vivendo aí a época das licitações eletrônicas, né? E as licitações eletrônicas, eu costumo falar e ilustrar como a primeira vez que uma criança vai numa festa infantil em buffet. Ou seja, ele quer participar de tudo. E numa dessa, ele acaba se prejudicando por quê? Porque o edital tem que ser estudado, né? Muitos licitantes participando de várias licitações ao longo do dia, não precificando o objeto à luz dos encargos que o edital exige. E aí os problemas são mil. Então, encerrando aqui a minha fala, o licitante deve se ater aos elementos do edital, realizar um estudo para que efetivamente ele tenha sucesso na contratação pública. E também, até complementando aqui um pouco do que o Anielo falou, adaptando o processo do licitante. Não é só a administração pública que tem que ter ali um processo Perfeito. definido na hora de lançar um edital. Mas o licitante, no momento que ele for participar de uma licitação, já ter esses critérios. Pô, se é uma licitação que depende de visita, tem que estar lá dentro dos procedimentos da empresa, realmente se executar isso, se executar a tempo, e não só esse desafio, como infinitos outros que aparecem não só no processo licitatório, mas também durante a execução do contrato, que é o que a gente fala que sempre a prevenção, ela é o melhor caminho e sempre será, mas ele depende do licitante compreender as regras para ele criar o processo adequado, porque senão, depois ficar trabalhando de forma repressiva, a gente sabe o trabalho que dá e muitas vezes não funciona, né? Vejam, é extremamente necessária uma leitura atenciosa do edital. E a gente percebe, justamente por conta dessa facilidade das licitações eletrônicas, essa questão que o professor Anielo trouxe, né? Muitos vão ali por curiosidade, participam, oferecem lances, e daí depois podem se complicar. Até porque se a gente pega lá, né, o artigo 155, ele traz inúmeras infrações. E não manter a proposta é uma infração. Perfeito. Tem licitantes que participam ali de vários itens, daí no global não fica atrativo, ele simplesmente pede a desistência. E isso não caberia uma desistência, seria uma infração.
Eu digo que é mais sorte do que juízo, porque a administração pública também acaba, de certa forma, sendo tolerante e conivente com esse tipo de situação, o que faz com que muitos pseudo-licitantes continuem perpetuando essa prática totalmente arbitrária. Mas essa situação que o professor Aniello trouxe, eu já vivenciei na prática. Eu vi um caso onde foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado, só que eles não foram instalados. Por quê? Porque naquelas escolas do município onde eu fui realizar uma capacitação, não existia fiação suficiente, adequada para que a instalação fosse feita. Eu não sei se o pagamento estava condicionado com a aquisição, ou se a empresa simplesmente fez o fornecimento, recebeu e alguém faria a instalação. Mas vejam, é extremamente necessário Sim. o licitante se atentar a esses detalhes e, caso o edital não esteja contemplando tais possibilidades ou tais informações, ele deve realizar os questionamentos. E daí isso vem ao encontro de um dos temas que o Pedro acabou escrevendo aqui, que é o pedido de impugnação e esclarecimentos ao edital. Como que vocês, enquanto jurídico com licitação, Pedro, auxiliam ou orientam de uma forma assertiva para o licitante nesses dois pontos, impugnação e esclarecimento? A gente percebe um receio muito grande por parte do fornecedor em realizar impugnação. Esclarecimento, eu sinto que eles até têm ali mais... Não tem tanto preconceito, não tem tanta dificuldade, porque não soa tão mal um pedido de esclarecimento. Mas a impugnação, existe aquela bipolaridade do lado do servidor público, né? Que muitas vezes questiona por que você não impugnou uma regra, mas se você impugna, ele acaba ficando incomodado, porque atrasa o processo, quando na verdade deveria ter outra ótica. Eu tento trazer essa visão do quanto a impugnação ela é uma arma importante para o fornecedor para combater, inclusive, isso que a gente está debatendo aqui agora. Quantos erros acontecem por falta de impugnação? A administração pública, de certa forma, ela tem que receber a impugnação de forma mais amistosa. Porque muitas vezes o licitante está colaborando com ela, não prejudicando. Às vezes, o que ela acha que vai ser rápido pode se tornar uma pedra no sapato que demore muito mais do que se tivesse impugnado e feito o processo da maneira correta. A gente tenta traçar ali algumas estratégias e alguns mecanismos de como que o licitante pode usar isso a favor dele, ainda tendo esse preconceito e essa dúvida de que ele vai ser visto com maus olhos, porque às vezes realmente acontece. A gente tenta driblar isso, para falar a verdade, viu, Tiossi? Sempre dando uma dica ali para ele tentar um caminho por um esclarecimento. Se não tiver jeito, realmente vai para a impugnação, mas na impugnação agir ali de forma estratégica para não criar essa indisposição com a administração pública, porque apesar de ter isso muito fervoroso aqui dentro de mim, de que a administração pública ela precisa receber isso de peito aberto, a gente sabe que na prática, infelizmente, muitas vezes não acontece. Então, eu tenho que criar alternativas para o fornecedor se sentir mais confortável para fazer a impugnação. Às vezes em nome de um terceiro, às vezes buscando ali uma alternativa que o blinde, para não passar por nenhuma indisposição, porque, de certa forma, tá ali, a relação é com o seu cliente. Ele não quer se indispor com o seu cliente. Eu entendo o fornecedor, mas ele precisa entender que há situações que ele vai ter que se indispor para não pagar o preço. Porque, às vezes, o preço ele é muito alto e nem sempre essas estratégias vão funcionar. Às vezes, é melhor ele realmente dar a cara a tapa, demonstrar ali que existe um erro para colher um fruto positivo do que ganhar uma licitação, mas sair no prejuízo. E uma dica que, em relação a essa questão, né, do licitante, ele não querer criar uma situação, né, que gere uma animosidade, é ele se servir de entidades representativas do seu segmento econômico, né? Então, você tem a associação de empreiteiros, né? Você tem o sindicato das micro e pequenas empresas, e essas entidades, elas podem entrar no jogo para tentar buscar a criação desse
cenário, né, de integridade e de confiabilidade, porque os editais, agora a gente está vendo um ambiente aí de minutas padrão, porque isso facilita, né, torna mais eficiente, mas no passado o que a gente via de editais Frankenstein era uma coisa maluca, né, o edital era de fornecimento e todo o regime jurídico do contrato era de prestação de serviço, então a coisa, a gente vem de uma situação bem calamitosa e aos poucos ela vem, até por conta da estruturação das procuradorias municipais. As procuradorias elas vêm fazendo uma função muito grande, né, no saneamento desses editais. Né? Essa análise preliminar, ela afasta muitas impugnações futuras. Né? Mas é isso. Complemento a fala aqui do Pedro. Se você não quiser gerar essa indisposição, melhor coisa, se servir de entidades representativas aí do seu município, da sua região, ou até mesmo uma entidade representativa estadual, como um sindicato patronal, por exemplo. Excelente. Mas o ideal é que nós víssemos com bons olhos esse tipo de questionamento. Sem dúvida. Porque o objetivo da licitação é satisfazer o interesse público. Sim, tem uma sim. demanda que precisa ser, de fato, concretizada. Sim. E aí, só para pegar um gancho, que é bem interessante isso, o papel, né, do controle prévio do edital. Não um controle prévio realizado pelo Tribunal de Contas, mas realizado pelo mercado. Por quê? O que a gente observa? Um pedido de esclarecimento e uma impugnação vai afastar um problema lá na gestão do contrato. Uma diversidade, até mesmo uma inviabilização da execução de alguma política pública, né? Porque a licitação ela serve para isso, não é um fim em si mesmo, né? A licitação ela implementa políticas públicas e políticas públicas que são controladas pelo Ministério Público, políticas públicas controladas muitas das vezes pelo Poder Judiciário, né? Pelos mecanismos, pela própria sociedade, né? Então, impugnação e pedido de esclarecimento tem como escopo evitar um problema futuro, né, na execução do contrato. Porque uma licitação não é apenas uma relação entre público e privado. O contrato administrativo, pelo menos no ambiente corporativo e privado, ele gera emprego, ele movimenta a economia, ele gera renda. Já no âmbito da administração pública, aqueles direitos sociais, fundamentais, personalíssimos, são todos efetivados. Direito à saúde, educação, cultura, lazer. E um ponto extremamente relevante também, até um aviso para os servidores que estão aqui nos ouvindo, que mesmo uma impugnação ou um esclarecimento protocolado de forma intempestiva, é dever da administração analisar o mérito e dar uma resposta adequada. Não é porque foi protocolado fora do prazo que simplesmente um direcionamento, uma cláusula restritiva será mantido no edital, sendo que no futuro aquilo pode gerar uma nulidade e até uma responsabilização dos servidores. Como erro grosseiro, né? Eu sempre digo que prazos foram feitos para serem cumpridos, porque a gente precisa de um planejamento, organização, mas é aquilo, esse temor do licitante em questionar formalmente faz com que muitas vezes ele realize uma visita, ele realize um telefonema, ele procure alternativas e muitas vezes aquilo não resolve quando ele se depara o prazo para impugnação já expirou. E daí ele liga para o advogado, para a assessoria jurídica, falando, eu preciso impugnar, mas não tem mais prazo. Então, mesmo nesses casos, cabe ao licitante que está aqui nos assistindo e nos ouvindo questionar. A Constituição Federal traz lá o direito de petição contra ilegalidades ou abuso de autoridade na aplicação das normas e temos a súmula 473 do STF, Perfeito. Que também acaba sendo uma chancela para a administração rever os atos a qualquer momento. Tem uma questão interessante, né? Muitas das vezes é transferido para a comissão de licitação, que hoje, né, não existe mais, que é o agente de contratação, né, a equipe de apoio para aqueles municípios, que ainda existem municípios que estão licitando com base na 866, né? Tem alguns decretos que acabaram por postergar. Mas a função de responder uma impugnação e um pedido de esclarecimento não é desses agentes aqui que são designados para julgar a licitação, mas da área demandante. Né? Porque a área demandante, ela que conhece o objeto, é ela que conhece as particularidades daquilo que vai ser entregue para ela a posteriori. Então, o que a gente vem observando são pregoeiros, agentes de contratação, com diversas demandas administrativas e acabam também tendo a incumbência de responder essas impugnações e pedir esclarecimentos, né?
No meu entender, essa é uma atribuição da área demandante, porque geralmente as dúvidas existentes que se buscam esclarecimentos são informações técnicas que estão lá no termo de referência, no projeto básico, que não é incumbência, no meu sentir, do agente de contratação e do pregoeiro. E até complementando também para o servidor que estiver nos assistindo, pelo amor de Deus, gente, quando for responder uma impugnação, não transcrever a regra do edital, porque se o licitante tivesse entendido, eu garanto que ele não escreveria aquela pergunta para você. Muitas vezes a gente recebe uma resposta que não leva a nada e a lugar nenhum e força o licitante a impugnar, a fazer uma ação que dependa até de uma ação mais rigorosa para conseguir a resposta que ele conseguiria facilmente com um esclarecimento bem respondido. E nós temos o princípio da motivação, justamente, que vem ao encontro de não replicar simplesmente aquilo que já estava no instrumento convocatório. Eu, por muitos anos, advoguei, assessorei empresas, nós buscávamos administrativamente resolver as situações, só que em muitas situações o poder público forçava determinadas licitações sem qualquer respaldo legal. E daí, obviamente, nós temos uma representação ao Tribunal de Contas, nós temos um mandado de segurança perante o Poder Judiciário, que são também remédios constitucionais, que são ferramentas que o licitante tem para conseguir uma cautelar, uma liminar e suspender aquele certame. Tem um ponto aqui que também vem ao encontro de tudo que nós estamos debatendo, e foi o Anielo que escreveu esse capítulo sobre o edital de licitação. Porque o edital a gente conhece como a lei entre as partes, né? Tem até o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, até o princípio do julgamento objetivo, que deve ser restrito ao que foi contemplado no edital de licitação, mas na prática, no dia a dia, o que de fato o licitante deve se atentar no instrumento convocatório? Bom, Tiossi, essa é uma pergunta bem interessante, né? Eu venho me debruçando muito nesse estudo, inclusive foi a parte, como você bem colocou, eu que escrevi, e muito do que eu coloquei nesse livro é decorrente, né, desses 2 anos que eu estou aqui no Com Licitação, apoiando, né, os outros profissionais do time de representação aqui do Com Licitação, né? Então, o Com Licitação ele tem esse braço de representações e eu faço questão de participar juntamente com o time com o objetivo de eu estar reciclando o meu conhecimento, né? Porque uma coisa é a teoria, né? E outra coisa é a prática. E eu venho falando, inclusive está registrado no podcast que nós gravamos um tempo atrás, que o edital, antigamente o pessoal falava que o edital tinha que ser lido, né? De um tempo para cá o edital tem que ser estudado, né? E agora eu venho falando que o edital ele tem que ser decifrado, né? E eu faço uma proposta do edital não se chamar mais edital, mas se chamar de esfinge, né? Porque é isso, você tem que decifrar o que a administração está querendo ali. Por quê? Eu estou lendo uma parte aqui, só que isso aqui não bate com o que está no termo de referência, né? Ou encargos contratuais que não constam do texto do edital e nem também do termo de referência ou do projeto básico. Daí a necessidade de você buscar esclarecimentos. Então eu listo, se eu não me engano, 25 elementos que devem necessariamente ficar no radar do licitante. Então essa obra é um guia. E é até interessante, eu até comecei a desenvolver isso, mas eu não consegui finalizar. Criar um checklist. Então, para esses 25 itens, criar um checklist com 25 linhas dentro de uma planilha para que o licitante, à luz das particularidades do seu segmento econômico, destaque ali esses pontos de atenção do seu time quando esse for analisar o ato convocatório. Inclusive anotar mesmo, prazo de entrega, quantos dias após a expedição da ordem de serviço ou de fornecimento, essa entrega ela é agendada ou não, particularidades, por quê? Porque na medida em que você inobserva essas questões, um processo sancionador ele pode ser instaurado. Então, Tiossi, são 25 itens que acaba por muitos deles refletir na precificação do seu objeto. E aí essa análise, né, transversal ou mesmo uma análise feita apenas do termo de referência pode gerar prejuízo do licitante, né, e posteriormente contratado. Então,
o que a gente vem conversando muito, né, o time? Para cada segmento econômico, você criar esse checklist e à luz dos seus erros, de experiências de outras empresas no segmento, você colocar como ponto focal, com o objetivo daquilo ser uma métrica para toda a licitação. A gente sabe que dentro desse contexto de muitas oportunidades diárias, ninguém vai conseguir fazer uma leitura ou um estudo reflexivo do edital, mas a gente entende que a adoção desses checklists pode ajudar muito quando não existe tempo suficiente para esse tipo de análise. Inclusive, há uma negligência quanto à leitura do edital. Eu vejo muito licitante mais preocupado com a etapa de lances do que em estudar um instrumento convocatório. E o que leva ao resultado é entender exatamente o que a administração pública vai comprar, se aquele edital está com algum vício ou não, se existe algo que lhe prejudica, e não ficar somente atento à etapa de lance como se fosse a etapa mais importante de uma licitação. Então, o que o Anielo disse é o que a gente defende muito aqui. Dentro dos nossos processos, a gente cria mecanismos para que a etapa de análise ela seja muito mais importante do que a formulação da proposta propriamente dita e a etapa de disputa, porque se você conseguiu fazer uma análise detalhada, tem uma estratégia montada, está seguro daquilo que vai ser feito, dar o lance e inserir sua proposta é o de menos, né? Tem uma questão bem curiosa, né? Esse ano, eu acho que nós já vimos essa questão aqui no Com Licitação umas 3 ou 4 vezes. Na ocasião da entrega do objeto, o contratado observa que o mesmo foi descontinuado. Então, pregão eletrônico, né? Pregão 8 dias, assinatura do contrato. Será que esse objeto ele foi devidamente cotado? Porque essa é uma informação extremamente básica, né? Eu vou cotar com o meu cliente. Esse objeto, ele está sendo ainda fornecido? Será que dentro de uma perspectiva de 1 mês ou 2, esse objeto você vai ter ele no seu estoque? É registro de preço? Tem variação de valor no mercado? Então é uma coisa maluca. Por quê? Porque se eu faço a cotação e dentro de uma perspectiva do meu fornecedor, eu observar que o mesmo vai ser descontinuado, o esclarecimento ou uma ligação, como o Tiossi bem colocou, ou uma ida no órgão, a depender do quantitativo, muitas das vezes vale a pena. Tá aqui, cotei com 3 fornecedores, eu indaguei se daqui 60 dias esse objeto ainda vai estar disponível na prateleira do distribuidor. E todos me falaram que esse objeto já foi descontinuado e ele não será mais importado. Essa é uma informação útil. Então, o contratado ele não faz esse tipo de reflexão. E aí sabe qual é o problema? Às vezes o objeto ele é descontinuado, aquela versão 1.0, e o objeto que ele vai ser introduzido no mercado é um objeto 1.5. Qual que é o problema? Esse 1.5 ele tem um valor de mercado maior. E a possibilidade de você trocar o objeto, essa possibilidade, né? Inclusive a doutrina sobre isso. Mas o que a doutrina ela estabelece? Você pode trocar o objeto, mas você vai ter que entregar um objeto de qualidade igual ou superior. E esse valor maior, muitas das vezes a administração pública não quer fazer o devido ressarcimento ou recomposição de preço. Ela não vai conseguir chegar naquele valor por conta de repente, uma manifestação dos órgãos de controle ou assessoria jurídica. O que vai acontecer nesse caso? O contratado vai ter que executar aquele objeto no prejuízo, sob pena da não entrega gerar aí uma eventual responsabilização. Que, no meu entender, não caberia, né? Porque o objeto foi descontinuado e aquilo sai do espectro de atuação do particular. Mas já é uma situação adversa, já causou um ruído e muitas das vezes é só uma assessoria técnica aí para garantir uma resolutividade e a gente sabe que a assessoria técnica gera despesa e muitas das vezes uma despesa que o licitante não computou ali na sua precificação. É por isso que eu reforço mais uma vez a importância de um bom diálogo entre preposto e fiscal de contratos, entre preposto e gestor de contratos. Uma reunião de alinhamento no momento em que o contrato, a ata, são assinados. Se não é possível presencialmente, hoje nós temos essa facilidade de reuniões virtuais, criar um cronograma trimestral que seja, para verificar se está tudo bem, se tem algum problema entre as partes, se precisa de algum ajuste, porque daí a gente consegue definir
com exatidão quais são as expectativas diante daquilo que foi pactuado entre as partes e nós vamos, de certa forma, ajustando durante a execução do contrato. Essas 25 dicas que o Anielo trouxe, na verdade, não são únicas e exclusivas para o licitante. E aqui fica a dica para você, servidor público, pois muitas vezes, em razão de um edital incompleto, com informações vazias, você terá problema no momento da execução, não teremos a satisfação do interesse público. Então, essas 25 dicas, elas serão extremamente valiosas para que o poder público também, na etapa preparatória, lá no termo de referência em especial e no instrumento convocatório, veja se estão contemplados os principais pontos para que o licitante consiga elaborar uma proposta. Perfeito. Porque hoje eu percebo também muito na prática essa deficiência por parte dos licitantes na leitura do edital. E isso compromete toda a continuidade da licitação. Porque, novamente, estamos no momento de oba-oba. Hoje é muito fácil participar de licitação eletrônica permite que qualquer empresa da noite para o dia participe de licitação. Mas vejam, os bons fornecedores, se ainda não perceberam, licitação agora é uma questão estratégica. Essa leitura detalhada, nós decifrarmos essa esfinge é extremamente necessário. E eu compactuo com o que o Anielo trouxe, né? Antes era a leitura, depois era o estudo, agora tem que decifrar o edital. Mas é necessário nós decifrarmos. Por quê? Porque agora a lei dispõe no artigo 107 sobre contratos com vigência decenal, Perfeito. Fornecimento e serviços. Ou seja, se a empresa perde tempo participando de licitações aleatórias para ver se no global ganhou alguma coisa, ela vai perder o mais importante. Então esqueça essas outras licitações, foque naquilo que realmente merece sua atenção e energia, pois pode ser que você vença uma licitação e fique 10 anos com aquele órgão público. Atas nós podemos prorrogar por igual período, contrato agora tem a questão do fornecimento, merenda escolar, uniforme escolar, kit escolar, tudo isso é natureza contínua, material de expediente, copa e cozinha. Então, é uma estratégia, a leitura é extremamente necessária, e se o licitante não percebeu isso ainda, talvez seja tarde demais e só daqui 10 anos para ele ter essa nova oportunidade. E daí só, aproveitando o gancho, um tema que é alvo de muitas controvérsias, sei que vocês gravaram recentemente sobre isso, é relacionado à proposta de preços, que vem ao encontro da boa leitura, que vem ao encontro da impugnação, que são temas que vocês trouxeram no edital. Como que nós conseguimos fazer com que os licitantes apresentem propostas execuíveis? Qual que é a dica para o fornecedor? Porque se ele não comprova a execuibilidade, depois ele pode ser sancionado. E quando solicitada a diligência, também quais são os caminhos? Porque a administração pública está perdida. Eu faço capacitação diariamente com servidores públicos, a gente se depara lá com o artigo 59, que na fase de lances tem o mergulho, decisões dos mais variados tribunais de contas, encabeçado pelo TCU, que a inexecuibilidade é de presunção relativa, e a gente fica nesse momento realmente turbulento e que faz total sentido para nós termos êxito na licitação. E aí? É um desafio grande, realmente. A inexecuibilidade não é um assunto novo, né? A verdade é que desde que eu me conheço por gente, a inexecuibilidade é um assunto atual. Porque o Chelsea trouxe um elemento que eu acho que ele tem fundamental participação, que é ter facilitado o mercado. De certa forma, a gente incentiva que empresas que não conhecem o cenário da contratação pública participe e esse desconhecimento leve ela a fazer uma proposta que é inexequível. Quantos licitantes, e eu vou colocar aqui entre aspas, porque para mim não é licitante, participa de uma licitação do sistema de eixo de preço sem saber o que é o sistema de eixo de preço. Óbvio que se ele não conhece o cenário, se ele não sabe que é um contrato, que é uma quantidade estimada, que ele não tem uma previsibilidade de como será essa entrega, se é uma única parcela, se vão ser várias parcelas. E ao ignorar essa composição do SRP, ele fatalmente vai fazer um preço que não condiz com a realidade. E isso faz com que você prejudique licitantes
sérios que estão ali estudando, aprendendo e compreendendo como que se participa de uma contratação pública. E a administração pública ela precisa ter um rigor realmente para conseguir analisar se é um licitante aventureiro que não conhece as características e está tratando ali como se fosse o mercado privado. E para isso, ele vai ter que fazer uma investigação, entender se aquele licitante realmente sabe que aquela contratação é naquele formato, se ele tem realmente saúde financeira para aquilo, se ele considerou a variação de preços, principalmente para os contratos que têm longa duração. O sistema de registro de preço eu uso sempre como exemplo, porque eu vejo que é o maior calcanhar de Aquiles que existe. O licitante que não está preparado, que não conhece, ele vai tratar o SRP como um contrato convencional. E esse, no meu ponto de vista, é o maior erro que ele pode cometer, porque ele não considera o cenário e ele vai apresentar um preço que é sem pé nem cabeça. O licitante experiente ele vai olhar para aquilo e falar, cara, esse licitante é doido, como que ele faz esse preço? Ele não faz, essa é a verdade. E é um desafio grande realmente, porque a administração pública ela tem que ter, na diligência, sabedoria para investigar os pontos chaves. E depende muito do caso concreto. Cada objeto, existe uma forma de se analisar se aquele preço é execuível ou não, os motivos que levaram aquele licitante a praticar aquele preço ou não. Nós vivemos em uma era tecnológica muito avançada e muitas vezes a tecnologia ela possibilita preços abaixo do que a administração pagava antes. Mas precisa entender realmente a tecnologia que faz isso ou é a falta de compreensão do licitante que está fazendo com que ele apresente um preço que é mais competitivo. Então, Tiossi, é preciso que a administração pública ela tenha muita cautela na hora de diligenciar. Ela precisa ter elementos concretos para conseguir investigar se aquele preço realmente é um preço que é factível ou se o contratante, o contratado lá do outro lado, o fornecedor, ele está desconectado da realidade. É muito interessante essa questão da proposta comercial, né? Nesse livro, eu que escrevi sobre o assunto. E o curioso é que o artigo 59 da nova lei de licitações, assim como o artigo 48 da 8666, ele estabelece a forma de julgamento das propostas. Só que acho que a questão é um passo atrás. E eu falo muito aí nesse livro. Como é que eu estruturo uma proposta comercial? Estruturei essa proposta comercial, como é que eu insiro essa proposta comercial dentro da plataforma? Porque a regra agora é licitações eletrônicas. Para só depois eu tratar um pouco da questão da execuibilidade. E com essa consagração da inversão de fases, né? Muitas oportunidades os licitantes vão perder por conta da má produção de uma proposta comercial, da ausência de conhecimento de como fazer o upload da proposta comercial e no manejo das disputas. Então, esse é um assunto para mim que é meu xodó do momento. Inclusive, no livro que saiu do BDI, eu me dedico também do ponto de vista jurídico para analisar esses elementos da proposta comercial e eu estou querendo expandir isso para uma obra maior. Por quê? Porque os licitantes eles não sabem, muitas das vezes, produzir proposta. Eu vou dar um exemplo. Eu manejo, e por conta de estratégias empresariais, tem empresário que participa de licitações com 3 CNPJs. Tem 3 CNPJs, é normal, tem empresários que participam com mais tal, e aí, por conta de não querer extrapolar os limites da Lei Complementar 123 tal, ele fica participando de uma com o outro, isoladamente tal. Ele vai participar de uma licitação utilizando um CNPJ, e aí ele faz o login no sistema com aquele, o login e senha para aquele CNPJ. Só que, por conta de estar ali no automático, ele elabora uma proposta comercial com outro CNPJ e faz o upload nesse sistema. Perdeu a oportunidade. Propostas não assinadas, propostas que não observam os requisitos mínimos exigidos pela administração. Então, muitas oportunidades hoje elas estão sendo perdidas por conta do licitante que não sabe
precificar e montar a sua proposta comercial. Participei da licitação, 1 hora para apresentação da proposta readequada. Ele não consegue montar a proposta readequada em 2, 3 horas. Então as oportunidades elas estão sendo perdidas por conta de falhas na montagem da proposta comercial. E aí quando a gente vai para o julgamento, a administração pública ela vai aplicar o 59. E aí entra essa questão da inexecuibilidade que eu gostaria de fazer um complemento. A lei estabeleceu lá o limite mínimo de 75%. Uma decisão da Anastasia apontou que propostas abaixo tinha que ser imediatamente, né? Adotou no primeiro momento a questão da presunção absoluta, depois voltou para a presunção relativa. Agora, qual que é o nível mais baixo? Depende. Eu tenho que provar por meio de documentos e muitas das vezes o pregoeiro, o agente de contratação, ele fica preocupado em desclassificar aquela empresa e contratar com uma proposta mais cara. E ele acaba aceitando. Pô, se você me justificou, eu vou aceitar a sua proposta. E aí, no primeiro mês de execução do contrato, a gente já começa a ver problemas aí do não atendimento dos requisitos do edital. Então, esse é um assunto sério, a questão da proposta comercial, a manutenção dessa proposta comercial, né, da execuibilidade dela, também é muito sério. Por quê? Porque, às vezes, um julgamento equivocado, o que ele acaba por gerar? A não execução de uma política pública, um problema político, um problema com o Ministério Público, um problema com os órgãos de controle que muitas das vezes fiscalizam aquela política pública. Então, acho que daqui para frente, a gente deve ter um olhar muito sério, não só para o julgamento das propostas comerciais, mas como essas propostas comerciais, elas estão sendo produzidas e elas estão sendo estruturadas, a questão das disputas. Então, assim, é um tema bem interessante. Eu sou sensível, eu sou como é que é a palavra? Eu sou suspeito para tratar desse assunto. Só lendo o livro, viu? Só lendo o livro, né? São dicas incríveis. Fica a dica. Leiam o livro. Se você é servidor público, se você é empresa licitante, esse é um guia prático para você obter sucesso nas contratações públicas. E algo que eu venho defendendo em relação à questão de propostas. Eu venho afirmando nas minhas capacitações que licitação boa é aquela licitação que não tem desconto. E por que licitação boa é que não tem desconto? Porque significa que o poder público fez uma boa tarefa de casa. Perfeito. Que o valor de referência é o valor de mercado. E se é o valor de mercado, não tem, obviamente, condições do licitante mergulhar o preço. Porque quando nós mergulhamos o preço, de duas uma. Ou existe um sobrepreço... A pesquisa está errada. A pesquisa está errada, por isso existe a margem para o licitante reduzir, e muitas vezes é onde vem o questionamento do preço inexequível. Não é que o preço está inexequível, agora é o preço de mercado. O preço estava superfaturado no edital de licitação. Então essa é uma possibilidade. A outra, a empresa sabe que não existe uma fiscalização efetiva do contrato, intencionalmente ela reduz o preço porque ela sabe que o que ela entregar vai passar. Então, obviamente, é um tema sensível que merece uma atenção, mas a dúvida é, o poder público não sabe o que solicitar na diligência e a empresa muito menos o que apresentar. Eu vejo situações onde o licitante simplesmente vai lá em uma declaração, mantém o preço, é exequível. E aí, aceita ou não aceita? Declaração é um absurdo para mim. Até qual ponto, professor, o poder público ele vai ficar diligenciando, solicitando documentos complementares, uma planilha de composição de custos que, na grande maioria dos casos, não existe. O licitante faz uma cotação aleatória na internet, apresenta uma proposta e daí se vê diante de uma diligência e ele não tem argumentos ou documentos para manter aquela proposta. E fato que pode ensejar uma responsabilização. Então, eu vejo dificuldade dos dois lados, tanto para quem demanda a diligência, quanto para quem precisa apresentar alguma prova. Essa é uma questão bem interessante. Essa declaração, para mim, eu acho uma coisa assim bem absurda. Porque o papel aceita tudo. Eu acho que a comprovação da execuibilidade ela tem que vir por documentos que comprovem efetivamente que você tem o seu documento no estoque, que você tem aquele objeto em estoque, você tem a nota de aquisição e a nota de saída, contabilmente que aquilo consta dentro do seu estoque.
vamos supor, a gente também vê muita questão de prestação de serviço, né? Um caso concreto, eu estava no curso e a gente começou a tratar de execuibilidade e aquele aluno falou, olha, eu estava... o órgão lançou um edital para realização de pintura de muros da universidade, que era uma universidade federal, tinha que pintar todos os muros. O que aconteceu? Na pesquisa de mercado, foi estabelecido que foi realizada uma cotação que ia ser necessária a utilização de seis pessoas ali. 6 pessoas, pintores e ajudantes. E participou uma empresa que estava executando uma obra num condomínio próximo, naquele município, que ele tinha aquela tecnologia, era de um compressor que ele jateava a tinta com uma linha de quase 30 centímetros. E ele levou o gestor, o pregoeiro lá na obra, então ocorreu uma diligência naquela obra e falou assim, ó, tá vendo aqui, ó, essa pessoa ela fica batendo o jato e o outro ele só fica dando a uniformidade. Então aí é muito mais eficiente essa tecnologia. Eu não vou ter pintor colocando a tinta naquela peça de plástico e atacando... Não, eu tenho uma mecanização aqui por meio de um compressor. Então, a minha produtividade ela aumenta muito. Foi documentado, o pregoeiro certificou aquela diligência, juntou fotos e assim foi demonstrada a execuibilidade. Ele disse que era um desconto de 60% na planilha da administração. Então, a depender do caso concreto, há necessidade de você buscar mecanismos para realizar a visita. O que é contratação de uniforme escolar? Ah, mas eu tenho um tecido. Baixa lá, suspende o processo, converte em diligência e vai dar um pulo lá no galpão da confecção. Agora, uma declaração, para mim, é muito frágil. E aí, se a administração aceitar aquela declaração, ela pode ter um problema lá durante a gestão do contrato. Porque existem pontos que são justificáveis. Por exemplo, às vezes, a logística ela tem um percentual significativo muito grande na composição de preços de um licitante. Se ele já tem uma logística funcionando para atender determinadas regiões que, se incluída dentro daquele processo, uma licitação que ele ganhou, o preço seja diluído, é óbvio que esse cara vai ser mais competitivo. Outro fator, às vezes eu sou representante exclusivo e eu tenho uma condição realmente melhor para oferecer aquele determinado produto. Tudo varia do caso concreto, mas eu concordo com o Anielo, não pode simplesmente se basear numa declaração. Precisa-se existir pontos que realmente sejam factíveis. Pontos que realmente façam sentido, né? Uma nova tecnologia, uma infraestrutura de logística que possibilita um preço reduzido. E aí tem que investigar, tem que entender. Eu iria por esse caminho. Mas um outro ponto também que eu percebo, Tiossi, é a falta de punição para o licitante que pratica o preço inexequível. É delicada realmente a posição do servidor desclassificar a melhor proposta justificando ali a inexecuibilidade. Agora, se ele foi adiante, habilitou aquela empresa, adjudicou, homologou, chegou na execução do contrato, não conseguiu executar, tem que ser firme, porque a punição ela tem o caráter pedagógico. Se não houver uma punição para esse licitante, vai continuar estimulando que novos licitantes aventureiros entrem nas licitações, prejudiquem os licitantes sérios e faça essa banalização na hora de se precificar um pregão, uma concorrência que o licitante queira participar. Não, fantástico. Você usou o termo adequado, banalização. E é isso que vem acontecendo hoje nas contratações públicas, né? Muitos empresários idôneos, íntegros, com uma logística fantástica, têm deixado de participar justamente por conta desses aventureiros que mergulham o preço e depois não são responsabilizados pela administração pública. Eu vivo afirmando nas capacitações dos servidores que o poder público é o principal responsável por toda essa ineficiência no serviço público. E por que isso? Por conta dessa omissão ao dever de fiscalização e principalmente de responsabilização. Porque, novamente, esse papel pedagógico de uma sanção,
É algo que, na prática, faz toda a diferença. Uma empresa penalizada, isso repercute e faz com que os outros licitantes revejam as suas condutas e pensem 2 vezes antes de participarem daqueles órgãos públicos que, de fato, aplicam o que está na lei. Meus amigos, papo bom, passa rápido, né? Esse livro aqui, farei a leitura de forma bem atenciosa, mas o nosso público já teve um gostinho do que tem dentro dessa obra, que é uma obra prática. O professor Anielo, o professor Pedro e o professor Rafael fizeram essa obra. Contem para o nosso público onde que eles conseguem... No site da Amazon. Adquirir. No site da Amazon, nos canais de comunicação do Com Licitação. Tá fácil adquirir essa obra. É só chamar a gente no WhatsApp, no Instagram. Nosso time está à disposição aqui e tá doido para enviar esse livro para vocês aí em qualquer parte do Brasil. Excelente. Então, relembrando, dias 2, 3 e 4 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças, com licitantes 2024. Pedro, Anielo, eu também estarei lá para recebê-los, para nós batermos um papo, para nós conversarmos sobre a nova lei de licitações. Anielo, reflexões finais aqui aos nossos ouvintes. Olha, um prazer, Tiossi, estar aqui no TiossiCast, né? TiossiCast. Prazer, é o nosso dia a dia, né? Participar de grandes discussões a respeito das contratações públicas brasileiras. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo, por estar difundindo a nova lei de licitações, nos municípios principalmente, né? Tudo acontece no município, né? A gente mora no município, não é verdade? Município hoje que tem as suas competências constitucionais bem definidas, é um grande incentivador da economia por meio do potencial das contratações públicas. Parabéns, você tem feito um trabalho excepcional. E o trabalho que você, bem feito que você está fazendo, repercute aqui para os nossos clientes, não é verdade? E a gente só tem que parabenizar. E é isso, né, meu amigo? Mas deixa eu melhorar, uma mensagem para os nossos ouvintes. Vamos imaginar que esse nosso TiossiCast alcance todos os licitantes, todos os empresários. Que mensagem que você gostaria de repassar para eles? Bom, é o seguinte, participação responsável nas licitações públicas. Se você não tem a expertise, contrate uma assessoria e cuide apenas e tão somente da regular e adequada precificação. Deixa o resto com o seu time ou com uma assessoria e entre em contato com os fornecedores, decifre o objeto que passa pelo crivo da licitação, todas as suas particularidades de execução, monte uma proposta comercial competitiva, de modo a você provar numa eventual disputa acirrada se a mesma ela é execuível. E sucesso, né? A gente tem centenas de oportunidades diárias, mas para quem? Para o licitante bem preparado. Maravilha, vamos lá, Pedrão. Eu vou na linha do Anielo. Licitante, a sorte acompanha os preparados. Tem que buscar capacitação, tem que buscar conexão com quem já vivencia esse mercado, com quem já passou pelos desafios que você, se está iniciando, pretende participar. Só dessa forma que a gente vai conseguir criar processos sólidos que realmente funcionem e fazer com que a licitação seja, de fato, uma licitação lucrativa. Porque a pior coisa que tem é ganhar uma licitação e, no final do dia, ter prejuízo, né? A gente que veste muito a camisa do empresário, a gente entende que empreender é uma atividade de risco e nós estamos buscando, acima de tudo, o lucro, né? Ninguém participa de licitação para ter prejuízo. Então, busque capacitação, busque se conectar com pessoas que vivem esse mercado, que é o que o Anielo disse. Se você tem que ter energia para cuidar do seu negócio, contrate um especialista para cuidar do setor de vendas ao governo, que eu tenho certeza que esse caminho é o caminho do sucesso. Fantástico, meus amigos. Se você que está aqui nos assistindo ou nos ouvindo
Gostou desse episódio? Já pega esse link agora e compartilhe com a primeira pessoa que veio à sua mente. Queria agradecer mais uma vez ao Grupo Com Licitação, que sempre me acolhe tão bem e cedeu gentilmente esse espaço maravilhoso para nós gravarmos o nosso TiosiCast. Agradecer aos 2 guis que estão ali nos bastidores, ao Bruno, a Sônia, toda a família Com Licitação, por esse trabalho fantástico que vocês vêm ao longo de muitos anos realizando com excelência no nosso país. Muito obrigado você da nossa audiência, espero revê-los no nosso próximo episódio. Valeu, tchau, tchau!